Nos projetos viários de hoje, os engenheiros civis têm que gerenciar mais fontes de dados do que nunca, além dos desafios de integrar dados de levantamentos topográficos com fotografia aérea. Há questões complexas que precisam ser resolvidas com esses dados. Por exemplo, impacto ambiental, limitações das zonas de enchente, tipos de solo e zoneamento. A resposta a essas perguntas requer a habilidade de reunir dados de uma variedade de fontes como governos municipais e estaduais e outros órgãos e agências. Mas trabalhar com dados GIS e sistemas de coordenadas múltiplas como coordenadas State Plane locais, zonas UTM ou latitude e longitude não precisa ser difícil. Veja como a estrada à frente fica mais fácil com o AutoCAD Civil 3D. O núcleo do AutoCAD Civil 3D é orientado para a geoespacialidade. Portanto, quando você importa dados espaciais para o ambiente do seu projeto, ele gerencia automaticamente os sistemas de coordenadas para você. Se o seu desenho está em coordenadas State Plane e você precisa importar dados de uma organização regulamentadora em zonas UTM ou converter dados para o sistema métrico, não há problema. A internet dá aos usuários o acesso aos dados geoespaciais mais importantes. Por exemplo, fotos aéreas e informações preliminares de localização como rodovias podem ser obtidas instantaneamente de serviços na web. Até mesmo dados do Google Earth podem ser facilmente incorporados ao seu projeto com suporte integrado para importar e exportar dados para esse ambiente. Ao se preparar para criar documentos ou compartilhar uma atualização com seus clientes, você pode usar o Google Earth para apresentar o seu projeto dentro do contexto do seu entorno. Para o projeto preliminar, as informações de imagem e superfícies obtidas do Google Earth podem também ser importadas diretamente para o seu desenho, tornando fácil utilizar a fotografia aérea para ilustrar várias opções de rota. Você pode também compartilhar rapidamente essas informações novamente no Google Earth, permitindo que a equipe navegue por suas propostas de rota sem ter que aprender um software de projeto dispendioso. O AutoCAD Civil 3D também suporta o acesso a dados em formatos nativos, como arquivos ESRI Shape e Oracle, o que facilita a incorporação de dados de organizações regulamentadoras, dados de loteamento, dados de zoneamento e outros dados ao seu projeto. Isso dá acesso à geometria e aos atributos de características e permite a investigação efetiva de alternativas de projeto e áreas de impacto provável. E ao eliminar a necessidade de conversão de dados, são minimizados os erros e as omissões. Quando você se conecta a fontes de dados, o seu mapa se torna uma janela para esses dados. Os dados permanecem no seu local de origem e tudo o que você precisa é fazer consultas por local para encontrar facilmente os dados que precisa, mesmo em um conjunto de dados maciço. Você pode usar o conjunto inteiro de ferramentas e comandos de edição do AutoCAD para modificar ou criar objetos geoespaciais. Quando você se conecta a uma fonte de dados para fazer revisão de características e editá-las, qualquer modificação que fizer é enviada diretamente de volta à fonte. Quando você retira uma característica para alterá-la, ela fica bloqueada na fonte e ninguém mais pode editá-la. Ao terminar a edição, a característica é devolvida diretamente ao arquivo da fonte. Não há necessidade de converter nenhum dado. Muitas vezes é útil produzir mapas temáticos para criar relatórios de impacto ambiental e outros documentos. O AutoCAD Civil 3D inclui suporte robusto para mapas temáticos, a fim de distinguir recursos-chave no projeto, todos devidamente rotulados e apresentados, sem ter que usar um programa especializado diferente. Em alguns casos, pode ser necessário importar e converter dados do formato original para uso no processo do projeto. Isso não é problema para o Civil 3D. Por exemplo, quando você trabalha com uma malha de lotes, você pode restringir a sua importação com base na geografia, ou até mesmo nos atributos que acompanham os dados. Quando as informações são importadas para o Civil 3D, a geometria que descreve os limites de propriedade do terreno pode ser usada para criar objetos no Civil 3D. Por exemplo, lotes. Ao final do processo do projeto, muitas vezes é necessário fornecer dados para os órgãos que gerenciam a infraestrutura em formatos de arquivo GIS. Com o AutoCAD Civil 3D, você pode compartilhar dados com um simples processo de exportação, que permite que você apresente o seu novo projeto aos principais interessados e aos órgãos governamentais. Com o AutoCAD Civil 3D, a estrada à sua frente agora tem mais visibilidade.